Boa noite, igreja. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nessa noite que o Senhor reservou para mim e para você, nós estamos aqui para adorar a Deus. Adorar a Deus, meditando sobre a palavra. Adorar a Deus, entoando cânticos a Ele. Adorando a Deus, ouvindo a sua voz. E eu convido você a abrir sua Bíblia em casa no Salmo 34, por favor. Salmo 34. Salmo 34. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Salmo 34, versículo 1, 2 e 3. Nos diz assim o texto: Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. O salmista inicia com o versículo 1 falando: bendirei a quem? A Deus. De que maneira? Em todo tempo. Quando ele fala em todo tempo, é diante de toda e qualquer situação. E no versículo 3 ele diz: proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Nós servimos a um Deus grande, servimos um Deus poderoso. E por isso nós bendizemos o seu nome, nós exaltamos o seu nome. E eu convido você aí em casa a orarmos a Deus, entregando esse momento que nós temos e o privilégio, a oportunidade de adorar a Deus, aprendendo mais sobre Ele, ouvindo a sua voz. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, maravilhoso Deus, nós estamos mais uma vez reunidos, Senhor, na escola bíblica, para estudarmos a Tua palavra, tão grandiosa e tão necessária em nossas vidas. Senhor, aprender sobre Ti, através das Escrituras, por meio das Escrituras, nos faz conhecer um pouco mais da Tua vontade para nós, dos Teus preceitos, da Tua grandiosidade, do Teu agir na vida da humanidade. Isso é um privilégio que o Senhor dá para a sua igreja, estudar a palavra, estudar as Escrituras sagradas. Obrigada pela oportunidade, Pai. Nos capacita a cada dia termos o desejo, termos, Senhor, prazer em conhecer mais a Bíblia. E nessa noite, fala conosco. Nos ajuda nos momentos que não conseguimos compreender e faz a Tua vontade. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Eu não vou, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver ou
até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, me envolver, me entregar, e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, Senhor. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, Jesus. Cristo, a esperança, até que Ele venha, Senhor. Ele é a razão que me faz até que Ele venha, Jesus, até que Ele venha. Cristo, Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, Senhor, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Nós vamos agora fazer a leitura de Efésios capítulo 1, verso 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3. É um texto conhecido, mas a Bíblia se renova a cada manhã, a cada momento em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele fala ao nosso coração quando nós lemos a palavra. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja Deus, diz Paulo, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todas as bênçãos espirituais. Vamos pegar essas duas palavrinhas aí. Bênçãos espirituais. Deus nos abençoou. E uma das maiores bênçãos que nós temos é sermos salvos por Jesus Cristo e termos a promessa de vida eterna com Ele.
receber o selo do Espírito Santo, sermos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não veio de nós. Nesse momento nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas, vamos estudar um pouco mais da Bíblia e eu convido a você a convidar mais pessoas a estarem conosco todas as terças-feiras, estudando a Bíblia. Nós temos uma terça-feira que é para as crianças e uma terça-feira que é para os adultos, para os jovens e adolescentes. Então, reserve esse momento para você aprender mais. Deus tem possibilitado que a gente cresça estudando a Bíblia. Amém? Então, nós vamos passar para o estudo bíblico agora. Boa noite, irmãos. Graça e a paz. Que bom estarmos juntos, celebrando ao Senhor, aprendendo do Senhor e retendo aquilo que o Senhor trouxe para nós. Portanto, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é para Ele. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Nós vamos estudar a palavra de Deus nesta noite com o tema A Maravilhosa Graça de Jesus. Textos bíblicos está lá em Mateus, capítulo 14 e capítulo 15. E texto áureo está em Mateus 14, 20 e 21. E eu convido você a abrir sua Bíblia e juntos nós vamos ler o nosso texto áureo. Mateus 14, 20 e 21. Leiamos. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. A graça maravilhosa de Jesus. A graça maravilhosa de Jesus. E nós vamos meditar nesses dois textos esta noite. E o slide que você vai observar aí, você vai ver aí todo o capítulo 14 e o capítulo 15. No 14, versículo 3, nós vimos aí João Batista, 14:3, quando Herodes, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. 14, 5 a 7. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pediste. No versículo 13 do capítulo 14, você vê aí o nosso texto. Versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. No versículo 14, no capítulo 14, o versículo 20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. 14:16. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. 15:34. 15:34. Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. No versículo
28 do capítulo 15. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. O versículo 37 do capítulo 15. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheu 7 cestos cheios. 15:27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. 15:19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. 15:1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. 14:31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos irmãos, nós estamos estudando a graça maravilhosa de Jesus. E a graça do Senhor, ela é demonstrada por meio de lutas, por meio de provações, por meio de sua suficiência e também da sua provisão, por meio de um viver pela fé, pelo entendimento acerca das Escrituras e, por fim, mediante a manifestação do seu poder a todos os que o invocam. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Mas o que é graça? Estamos estudando a graça maravilhosa de Jesus. Mas o que é graça? Graça é favor. Graça é mercê. Graça é bondade de Deus para conosco. E o Salmo 50, versículo 23, afirma essa bondade de Deus, quando ele diz: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Graça é o amor de Deus que salva as pessoas e os conserva unidas a Ele. Amor de Deus que salva as pessoas e os conserva unidos a Ele. E o Salmo 90, versículo 17, ele diz assim, 90, 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Graça é a soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Sem merecer, recebe de Deus. E no Salmo 84, versículo 11, o salmista escreve o seguinte: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Graça é a influência sustentadora de Deus, que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na fé. E graça é de graça, é sem pagar.
Abra sua Bíblia lá para Mateus, capítulo 10. Mateus 10, versículo 8. Mateus 10, 8. O texto da palavra nos diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. O Senhor, Ele tem um plano para cada um de nós. E o importante é nós nos colocarmos no centro de sua vontade. E nós temos como responsabilidade levar alento, levar alívio aos que estão ao nosso redor. E Jesus, ele tem um propósito maravilhoso para realizar através de mim, através de você, através de nós. E você, irmão, está pronto a segui-lo? Fluindo graça e misericórdia como fonte para outras pessoas? Mas para isso nós devemos entender alguns textos básicos para a nossa vida, esses que já descrevemos, e entender o que Deus quer fazer através de nós, o que Deus quer fazer através de você. A graça do Senhor Jesus demonstrada pelas lutas e provações. O texto de Mateus, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 13, ele faz uma narração de um homem chamado João Batista. E nesse tempo, a fama de Jesus, ela crescia de tal maneira que nem o rei Herodes, o tetrarca, que governava a Galileia e a Pérea, poderia ignorá-lo. A fama de Jesus era muito especial. Havia um equívoco de Herodes ali, pois ele pensava que João Batista, ele havia ressuscitado dentre os mortos. E agora ele estava manifestado em Jesus. E a estratégia usada por Jesus é interessante. Primeiro, ele vai de encontro ao povo e mostra por suas palavras, mostra por seus milagres que o reino de Deus chegou. E Mateus é o evangelho do reino dos céus. E Jesus mostra por suas palavras, Jesus mostra por seus milagres que o reino de Deus chegou. Mas nos capítulos 14 até o 20, Jesus está várias vezes se retirando, mantendo-se à distância para orar. E como dizia meu pastor Adonias, para recarregar as baterias, digamos assim. Jesus se retirava para orar, para descansar, mas o povo não deixa sossegado. O povo não deixa sossegado. E nesses textos, nós podemos destacar 3 grupos de pessoas ali nesse texto, do capítulo 14 e o capítulo 15. Primeiro, os inimigos de Cristo. E nós temos aí os escribas, os fariseus, porque eles estavam ali não para obter milagres, não para orar, não para aprender de Deus, mas para questionar. Eles estavam ali vigiando as ações de Jesus. Temos também o segundo grupo, as multidões com suas necessidades. E Jesus, ele alimentou, Jesus curou, porque naquela multidão tinha pessoas com várias enfermidades, dentre elas a mulher cirofenícia, que estava com a filha endemoniada. Ele repreendeu demônios, ele curou os enfermos, ele alimentou
E Jesus estava ali para atender aquela multidão e todas as necessidades daquela multidão. Jesus olhou cada um e atendeu conforme a necessidade. E terceiro grupo eram os discípulos. Os discípulos estavam ali para acompanhar, os discípulos estavam para atender, para fazer acontecer. A narrativa da morte de João Batista, ela é detalhada no texto, no capítulo 14. E Herodes, com peso de consciência, por ter mandado matar João Batista e por mostrar o seu pecado, no versículo 5, Mateus 14, os versículos 5 e 6. Observem aí. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Herodes que prometeu dar-lhe por juramento aquilo que ela precisasse, aquilo que ela quisesse naquele momento. Então, João havia condenado o pecado de relacionamento incestuoso de Herodes Antipas. Desde então, a mulher de Herodes, ela pensava num jeito de matá-lo. Mas Herodes estava protegendo a João Batista, mas a mulher tinha na mente matar João Batista, porque João Batista, ele descobre, manifesta a público o que, na realidade, Herodes estava vivendo, estava fazendo, ou seja, cometendo pecado. E pecado é tudo que o homem faz que não agrada a Deus. E o caso, ele envolve certas complicações de divórcio e de incesto. Herodias, ela era descendente de Herodes o Grande. Era esposo de Herodes Filipe, de quem se divorciou para casar com Herodes Antipas, seu tio. Este, para receber como nova esposa, divorciou-se de sua esposa anterior, que era a filha de Aretas, rei da Arábia. E tudo isso, irmãos, aconteceu para que ele pudesse manter o respeito entre os convivas, entre os convidados. Convivas eram aquelas pessoas que estavam ali para tomar vinho, para comer, para estar ali na festa de tudo que Herodes tinha para eles. Então eram os convivas, os convidados. E João Batista, ele poderia ser poupado. Poderia ser poupado. No entanto, o Senhor Deus permitiu o seu martírio para que seu santo nome fosse glorificado. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus permitiu que João Batista morresse, que João Batista sofresse. Para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado. Irmãos, viver debaixo da graça de Deus é administrar, seja o cálice do martírio. E no momento de infortúnio, de tribulação, de tragédias, não há melhor remédio senão buscar refúgio nos braços do Pai. Depender da graça de Deus, da graça maravilhosa de Deus, é nos oferecer a Deus de todo o coração para o seu serviço. Oferecer a Deus de todo
o nosso coração, de todo o coração, para o seu serviço. Mas para isso nós devemos entender que, primeiro, a graça do Senhor demonstrada pela sua suficiência e provisão. Irmãos, Deus é soberano na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. E o texto de Mateus, capítulo 14, dos versículos de 14 a 22, e Mateus 15, de 32 a 39, nós vemos a manifestação da maravilhosa graça de Deus na vida daquela multidão, na vida daquelas pessoas. E nós vamos nos deter agora na manifestação da graça de Deus, na multiplicação dos pães e dos peixes. Multiplicação dos pães e dos peixes. Estava ali uma multidão. E esta multidão, ela caminhava com Jesus. E essa multidão, ela já tinha sido curada, um grupo de pessoas, já tinha sido repreendido demônios. Já tinha acontecido tanta coisa que Jesus fez na vida, que a graça de Jesus foi manifestada. Mas, mesmo querendo se retirar, a multidão não o deixava. Jesus atravessou o mar da Galileia e muita gente o esperava atrás de milagres, mais milagres. Infelizmente, é o que temos hoje. É o que temos hoje. Pessoas aceitando Jesus como Salvador e reconhecendo seus pecados, mas também atrás de milagres. O que Jesus pode fazer em várias áreas da minha vida, da vida da pessoa. Eu estou na igreja porque eu quero receber isso de Deus. Eu estou na igreja porque eu quero receber isso. E as pessoas, nem todas, estão querendo viver a essência do Evangelho. Nem todas estão querendo viver o poder do Espírito Santo. Nem todas estão querendo pregar a palavra de Deus. Elas estão querendo os milagres de Deus em várias áreas da sua vida. É a religião de vantagens. E a gente vê isso acontecer aqui e ali. Mas ao ver a multidão, Jesus teve compaixão. Ou condoeu-se por dentro. E essa expressão é usada 6 vezes nos evangelhos. A ideia é o profundo sentimento de dor. E ali mesmo Jesus cura os enfermos. É interessante você notar, nós notarmos. Jesus sentiu compaixão. Jesus condoeu-se por dentro. Jesus amou aquelas pessoas. Jesus sentiu empatia pelos problemas das pessoas, naquela multidão. E a noite estava chegando. A noite estava chegando e os discípulos deram sugestão ao mestre. Olha, Jesus, manda este povo embora, porque estão muitas horas famintos. E diante da sugestão dos discípulos, queridos irmãos, Jesus diz: dai-lhe voz de comer. Dai-lhe voz de comer.
E nas duas experiências de multiplicação, percebemos que a multiplicação dos pães e dos peixes, é parte de uma realidade. Que realidade é essa? O que os homens podem fazer, eles devem fazer. Eles devem fazer, eles precisam fazer. E a partir da impossibilidade que há a intervenção do Senhor. Vou repetir. O que os homens podem fazer, eles devem fazer. Mas a partir da impossibilidade, aí acontece a intervenção do Senhor. E nesses dias nós temos orado muito. A Bíblia diz que nós devemos recorrer a Deus em oração, em súplica e em ações de graças. E nós temos suplicado ao Senhor para que aconteça a bênção da cura. E o Senhor faz. Sabe por quê? Porque o Senhor é Deus. E como diz a letra da música, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. E Deus é soberano. E nas duas ocasiões, irmãos, Deus teve compaixão. Deus teve compaixão pela situação de cada pessoa que estava com suas necessidades. Mas também Jesus tem compaixão e vê que aquelas pessoas estão famintas, estão precisando de alimento. E os discípulos deram a sugestão para que elas fossem embora. Você já imaginou? Será se eles iriam encontrar uma lanchonete? Será se eles iriam encontrar um supermercado, como temos hoje? Não. Jesus intervém e diz: dai-lhe vós de comer. Ele pediu que as pessoas sentassem na relva. Sentem-se todos aí. Eu quero, nós vamos alimentar vocês. Sentem-se, porque vocês vão receber o alimento. Mas é interessante que ali naquela multidão tinha um rapazinho, um adolescente. E esse adolescente tinha ali o seu lanchinho. E o discípulo chamado André, ele descobre o lanchinho na mão daquele jovem, daquele adolescente. E Jesus pergunta: o que é que nós temos? Nós temos aqui pães, 5 pães e 2 peixes. Jesus, naquelas ocasiões, nas duas ocasiões, na primeira multiplicação e na segunda multiplicação, ele deu graças. Ele agradeceu a Deus. Responsabilizou os discípulos que repartissem e que recolhessem o que sobrou para que não houvesse desperdício. Eu achei muito interessante. Jesus abençoa, dá a responsabilidade para os discípulos, manda a multidão sentar em grupos, e os discípulos foram distribuir, outros foram recolher, e a multidão foi alimentada. Glória a Deus. O Senhor Deus, Ele manifesta sua graça por meio das nossas necessidades, das minhas necessidades, das suas necessidades. O Senhor Deus manifesta a sua graça. E nós temos plena suficiência em Jesus. Abra sua Bíblia lá para 2 Coríntios, capítulo 3. Eu gosto muito desse texto. 2 Coríntios, capítulo 3.
o versículo 4 e 5, que nos diz assim: E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Em outras versões diz: a nossa capacidade vem de Deus. Sabe o que é que Deus nos fala na sua palavra? Que Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou agimos. Precisamos ser supridos em várias áreas da nossa vida. Deus conhece a tua estrutura. Deus conhece a tua estrutura, a minha estrutura. E sabe. Mas Ele vem suprindo várias áreas da nossa vida. Mas, querido irmão, querida irmã, somente em Jesus nós somos completos. Somente em Jesus o homem será suprido de forma completa se confia em Cristo. Abra sua Bíblia para Provérbios 16, 3. Quando ele diz assim: confia ao Senhor as suas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Perdão, inverti a ordem, é 3,16. Confia ao Senhor as tuas obras. Então o homem será suprido de forma completa se confia em Cristo. E a Bíblia nos diz: confiai sempre no Senhor, porque o Senhor é uma rocha eterna. E os que confiam no Senhor, eles são como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E o crente, salvo pela graça, que vive na graça, ele deve viver permanecendo em sua presença. Por quê? Porque Jesus é o pão do céu e ele nos alimenta e supre todas as nossas necessidades. Ele não está indiferente. Deus não está indiferente. Porque graça é a bondade de Deus para conosco. Graça é favor imerecido. Mas precisamos entender também que a graça do Senhor é demonstrada por meio de um viver pela fé. O capítulo 14, dos versículos 26 até 36, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá na sua casa. Mateus, capítulo 14, dos versículos 26 a 36, ele diz assim: E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Queridos, os discípulos estavam com medo, e isso é normal. Estavam com medo, mas Jesus ali disse: olha, tende bom ânimo, não temais, sou eu, Jesus, eu estou aqui. A graça do Senhor agora é demonstrada pela fé. Mas o que é fé?
firme fundamento das coisas que se espera. Prova das coisas que não se vê. Essa narrativa, o capítulo 14, dos 26 a 36, ela deixa claro que uma das maiores preocupações de Jesus era a oração. Se é que eu posso chamar de preocupação. A oração. E a Bíblia já adverte a mim e a você: orai sem cessar. E nós estamos vivendo momentos em que a oração, ela é imprescindível. E o ensinamento que Jesus nos traz é que nós precisamos orar. Como vai a tua vida de oração, querido irmão? Como vai a tua vida de oração? E no versículo 28 do capítulo 14, respondendo-lhe Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Versículo 29. E ele disse: vem, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Agora há um diferencial nessa ação de Pedro. Ele repara, ele olha para a força do vento. E quando o vento veio forte, ele teve medo. E quando ele começou a submergir, ele disse: salva-me, Senhor. Irmãos, Jesus orou. Passou tempo com o Pai. Precisou passar esse tempo com o Pai. E eu? E você? Temos recarregado as baterias? Temos procurado passar um tempo com Jesus para fortalecer assim a nossa fé? Jesus se importava com as responsabilidades secundárias, mas a sua prioridade era a oração. Jesus se importou com as pessoas que estavam doentes, com as pessoas que estavam endemoniadas, com as pessoas que estavam precisando fortalecer a fé, mas para as pessoas que precisavam se alimentar, mas para que tudo isso acontecesse, ele estava com o Pai em oração. Por vezes, nós não esperamos somente as possibilidades da razão e quase não contamos com a intervenção sobrenatural de Deus, pois o medo e o pavor, ele toma conta de nós. E este tempo que nós vivenciamos, o medo e o pavor toma conta de nós. E qual é a nossa reação diante do exposto? Buscar ao Senhor. E a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós precisamos estar na presença de Deus, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. A sua mão direita há delícias perpetuamente. Pedro teve medo. Ele queria estar com Jesus. Ele queria vivenciar o sobrenatural. Está andando por sobre as águas, mas ele sentiu o vento forte. E ele afundou, e ele pediu socorro para Deus. E Deus
atendeu a sua voz. Jesus socorreu a Pedro. Irmãos queridos, não é diferente na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. As intempéries do dia a dia, as situações adversas, o medo do Covid, o medo de situações e situações que possam vir, precisamos recorrer a Deus, buscar a Deus, clamar a Deus. E a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Como diz a letra da música da Aline Barros, tudo acontece se clamares. Vitória temos quando clamamos. Então clame e depois serás feliz. Deus continua sendo o mesmo. Jesus disse aos discípulos: sou eu, não temais. 14:27. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus animou aquele grupo, aqueles homens. Se não duvidarmos e confiarmos plenamente no Senhor, andaremos por sobre as águas. Viveremos o sobrenatural de Deus. Devemos seguir em direção a Jesus e não olhar para os lados, porque quando olhamos para os lados, nós perdemos o foco. Ter experiência sobrenatural com Deus não deve ser apenas uma opção, mas à medida que amadurecemos na vida cristã, somos aperfeiçoados e dependemos cada vez mais de Deus. Eu preciso de Deus a cada instante. Eu não sou nada sem Deus. Eu preciso de Deus. A graça aqui está sendo chamada pelo mestre quando ele diz: então venha. Cremos em Jesus, mas a nossa fé continua se desenvolvendo e nos fortalecendo. A vida cristã é uma jornada de fé. Romanos capítulo 10, versículo 17, ele confirma isso. E concluindo, viver sobre a graça de Jesus é viver tão somente pela fé. Viver pela fé e não por vistas. A graça, ela pode ser entendida como favor imerecido. E essa é a sua etimologia. É a etimologia da palavra. Mas no sentido teológico, a graça que vem exclusivamente de Deus, ela pode ser comum e pode ser especial ou salvífica. A graça comum ou geral, ela é derramada sobre todos os homens, que preserva o mundo e os seres criados que organiza a vida humana. A chuva cai para todos, o sol brilha para todos, o alimento é para todos. Essa é a graça comum ou geral. Mas a graça especial é derramada sobre o povo de Deus. E esta graça, ela é manifesta por meio das revelações de Deus através das Escrituras, que culminam em Cristo Jesus, que encerra em Cristo Jesus, que é a principal manifestação da graça de Deus. Você como crente, querido irmão, querido aluno, você tem a graça geral, mas você reconheceu a graça salvífica. Lá no texto de Romanos, Efésios, capítulo 2, versículo 8. Eu quero encerrar
lendo 2 textos para você, com você. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá na sua casa. Efésios 2:8. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E dom é dádiva. E dádiva é presente. Jesus lhe presenteou pela graça com a salvação. E o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, um momentinho só. 2 Timóteo 2:8. Olha só o que o texto nos ensina. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Agora vá para capítulo 2, os versículos 1 e 2 ainda. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Vamos, nesse momento, orar, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez estudando a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, louvamos o teu nome, porque a tua palavra é viva e eficaz. Senhor, e em cada texto, no capítulo 14 e 15 de Mateus, nós aprendemos as experiências da manifestação da maravilhosa graça de Jesus na vida da multidão, na vida da mulher Cirofenícia, na vida de João Batista. Todos, Senhor, os temas abordados é para fortalecer a nossa fé. Obrigada, Senhor, por mais uma escola bíblica dominical realizada. Pela vida da irmã Solange, que tem sido incansável em ministrar, em conduzir. Aceita, Deus querido, nosso louvor, a nossa gratidão pela vida da nossa irmã Solange. Pela vida de cada professor, pela vida de cada aluno, pela vida do irmão Marcos e sua esposa, que estão à frente, Deus conduzindo da melhor maneira possível, pela vida do nosso pastor e sua esposa. Nós esperamos em Ti o milagre. Portanto, Deus, está em Tuas mãos. Que possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Confiar, descansar no Senhor e na força do Seu poder. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aceita o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e que você possa ter crescido na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Ele nos abençoe. Um forte abraço a todos.